O auxílio mútuo. Amigos, irmãos e irmãs do Santo Espírito Cristo Redentor, bom dia e que Jesus nos abençoe. Desde os primórdios da humanidade, antes da invenção da agricultura, quando os homens somente caçavam, já havia uma parceria de trabalhos e conjunto de pessoas em benefício de uma ação. A partir de algumas experiências, perceberam a vantagem de viverem em sociedade, formando grupos sociais, compartilhando atividades, principalmente para se defenderem dos perigos e intempéries naturais, para se protegerem e iniciar uma união familiar. Dessa forma, perceberam a vantagem de juntarem-se uns aos outros, ou seja, viverem mutuamente, criando aldeias, povoados, organizações, cooperativismos e realizando o auxílio mútuo. Esse é o nosso tema para hoje. Extraído de um capítulo do livro Jesus no Lar, do espírito Nélio Lúcio, psicografado por Francisco Xavier. Na verdade, todo o texto é uma história contada por Jesus aos seus discípulos, no sentido de que eles entendessem com clareza o significado do auxílio mútuo. Tentaremos resumir a história. Dois homens, companheiros de viagem, caminhavam por uma estrada para alcançar uma pousada. Num dia bastante frio, onde iniciava uma tempestade de neve muito forte. De repente, surgiu diante deles, abandonado na estrada, uma criança envolta em um manto. Um deles, compadecido, parou e agachou-se para acolher aquela criança, enquanto seu companheiro, alegando pressa e buscando mais segurança, abandonou o companheiro, desejando atingir o mais rápido aquela pousada. O outro abriu seu capote e juntou a criança contra seu peito e conseguiu alcançar a pousada sãos e salvos da violenta tempestade. Mas, ao buscar informações do seu companheiro, ninguém soube responder. Quando, no outro dia, descobriram um homem congelado e morto ali perto de um lago. Era o seu companheiro que, egoisticamente e com a devida pressa para salvar-se, deixou de realizar aquela ajuda mútua. O seu companheiro, no seu ato de caridade, aconchegou a criança ao peito, recebeu em troca o suave calor daquela criança, superou os obstáculos com a sublimidade do auxílio mútuo. Os apóstolos entenderam a mensagem do Mestre, que prosseguiu completando a lição do dia, esclarecendo: pois ajudamos, seremos ajudados, conforme a lei divina. É dando que se recebe. E continuou: uma pessoa sozinha é apenas um adorno vivo da solidão. No entanto, aquele que coopera ajudando o próximo é sempre credor do auxílio comum de Deus, nosso Pai Celestial. Essa mensagem nos chama a atenção para o lema da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. No entanto, seguindo a caridade mais forte, deve-se olhar os benefícios da mesma, conforme um parágrafo do Livro dos Espíritos, na questão 888, que diz assim:
Portanto, sejam caridosos, não somente dessa caridade que nos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo que dais friamente àquele que ousa vos pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sedes indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-vos, moralizai-os, sedes dóceis e benevolentes para com todos que sejam inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Essa é uma das missões dos seres reencarnados aqui na Terra. Atualmente, o mundo passa por um período de angústias e infortúnios, mas a história tem registrado ao longo dos séculos as epidemias e pandemias que ocorreram no mundo. Já no ano 470 a.C., a cidade de Atenas, na Grécia, foi atingida por uma peste que chegou a dizimar um terço da população daquela cidade, mas foi extinta. Até nossos dias, foram inúmeras pandemias: a peste bubônica, a peste negra, a varíola, a febre amarela, a gripe espanhola, o tifo, a dengue e tantas outras. Mas todas foram vencidas, extinguidas, através das luzes derramadas sobre a humanidade, principalmente pelos luminares que descobriram os antídotos e as vacinas. Por isso, nesses momentos atuais, o auxílio mútuo é mais que necessário e de muitas formas, instruindo os nossos semelhantes a seguir as determinações da ciência médica, uma higienização mais acentuada, o recolhimento, evitando as aglomerações. Lembremos das preces e a fé em Deus, porque essa fase vai passar, como um sinal dos tempos que vieram para alertar a humanidade quanto à reforma moral, que é cada vez mais importante para o espírito. No século XIX, o filósofo alemão Heidegger escreveu a seguinte frase: a crise é a morada da vida. No entanto, ele escreveu que não são somente crises, porque o grande espírita francês Léon Denis escreveu no seu livro O Grande Enigma o seguinte texto: os tempos são vindos, os tempos são chegados. Das profundezas estreladas descem à terra os espíritos em legião para o combate da luz contra as trevas. Não são mais os homens, os sábios e os filósofos que trazem uma doutrina nova. São os gênios dos espaços que veem e sopram em nossos pensamentos os ensinamentos chamados a regenerar o mundo. E continua Leon Denis: são espíritos de Deus, todos quantos possuem o dom da clarividência os percebem, pairando acima dos seres da terra, tomando parte em nosso trabalho, lutando ao nosso lado para o resgate e ascensão da alma humana. Atualmente, nesse momento terrível pelo qual passam os seres humanos, através de tantos sofrimentos, internações e mortes, por mais uma pandemia, o auxílio mútuo deve ser ainda mais forte, mais consolador e confortador aos familiares dos que se encontram contaminados e os que se foram para outras dimensões.
O auxílio mútuo é uma conquista de duas mãos. Essa ação e ajuda, não importa o período, os papéis se invertem na mesma moeda, nas oportunidades que se apresentarem. Todos nós possuímos o livre-arbítrio, que é um tesouro valioso quando as escolhas foram feitas para a emancipação do espírito. É uma liberdade que, bem semeada, realizada para o bem, não há dúvidas, no futuro colheremos bons frutos. Em nossa volta, sempre existe algo a fazer em benefício dos nossos semelhantes. As oportunidades estão à nossa disposição, basta procurá-las. Sabemos que todas as pessoas que buscam trilhar pelos caminhos ensinados por Jesus, em pensar no bem, praticar o bem, está atraindo para si mesmo os resultados. Sabemos através da doutrina espírita que nossos anjos guardiães estão atentos às nossas escolhas e suas missões é nos levar ao caminho reto e que os espíritos superiores continuam na missão, nos amparando e a nos intuir a agir conforme a caridade através do auxílio mútuo. Sabemos que nessa existência terrena é passageira e que nós teremos que carregar nossos feitos, positivos ou não, ao retornarmos ao mundo espiritual. Assim, nossos atos e ações estão voltados para a vida futura, para o ser espiritual que somos todos nós. Se seguirmos os ensinamentos de Jesus, mesmo que não tenhamos onde reclinar a cabeça, estaremos assegurando os tesouros celestiais que nos foi prometido por Jesus Cristo, que é o reino dos céus. O auxílio mútuo é uma missão dos espíritos superiores de todos nós encarnados. Mesmo porque significa receptividade no conhecer, no descobrir e no construir. Pois quando ajudando uma pessoa a realizar uma boa ação, a aprender algo, estaremos ao mesmo tempo reaprendendo, aprimorando o que já conhecemos e cada vez mais nos qualificando diante de Deus. Que Jesus continue nos abençoando.